Olá, eu sou Célio Moreto Júnior, consultor empresarial, e hoje o nosso assunto é planejamento de fluxo de caixa. Tudo começa com o orçamento, aquele plano econômico com duração definida, geralmente organizado anualmente e incluindo as receitas, custos e despesas, prevendo diferentes cenários. O detalhamento de metas a longo, médio e curto prazo facilitam a leitura do orçamento. A gente inicia com os principais indicadores, aqueles que são regulares e necessários para o período, como taxa de crescimento, volume de vendas, expansão, quadro atual e rotatividade de pessoal. A previsão dos cenários é basear o orçamento em probabilidades e pautado em 3 cenários: otimista, pessimista e realista. No otimismo, vamos projetar receitas e gastos acima da média. Já numa situação pessimista, podemos prever um desfalque nos recursos da empresa. E quando pensamos no cenário realista, as projeções correspondem à realidade e sem folga no orçamento. A definição de custos por área também torna mais fácil identificar as receitas e despesas em cada setor. Além disso, o esboço e definição de metas nos negócios é uma maneira coerente de planejar o aumento de lucro. Sempre que planejamos um orçamento, corremos o risco de cometer erros. Ignorar o fluxo de caixa e os principais dados de entrada e saída de valores, desconsiderar as despesas e custos para reduzir, cortar e mudar o quadro de funcionamento da empresa, planejar distante da realidade e não levar em conta os ajustes inflacionários, concorrência no setor e novas adversidades econômicas são fatores que comprometem a saúde financeira no futuro. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Um orçamento diferenciando a movimentação financeira e a correta distribuição entre as contas vai facilitar a gestão do dinheiro ao longo do ano. Vamos entender como isso funciona separando as contas, custos, despesas e gastos. O dinheiro que você precisa para produzir um produto é um custo. Isso também vale para a prestação de um serviço. Esses custos são proporcionais à quantidade produzida, ou seja, quando você aumenta a produção, obrigatoriamente você terá que aumentar o custo. É também sobre esse valor que você calcula o preço do produto ou serviço. Nessa categoria temos que considerar matéria-prima, mão de obra, gastos gerais de fabricação, embalagens, depreciação de máquinas e equipamentos, energia elétrica, manutenção, materiais de conservação e limpeza e viagens ligadas à empresa. As despesas incluem tudo aquilo que é necessário para o funcionamento da empresa. Os valores mensais relativos à administração da empresa nas áreas comercial, de marketing, de desenvolvimento de produtos e financeira. As despesas são divididas em 2 grupos distintos, fixas e variáveis. Os valores que não variam com o volume produzido ou vendido e que serão cobrados todos os meses, independentemente se a empresa teve ou não um bom desempenho comercial, são despesas fixas. Os valores que mudam em função do volume produzido ou vendido são as despesas variáveis. Um tipo de despesa variável é o gasto com publicidade e propaganda, que não costuma ser contínuo. Já os gastos são quantias que não estão previstas no orçamento mensal, mas necessárias para a continuidade da produção. Os gastos são imprevisíveis e, na maior parte das vezes, não podem ser repassados para o preço do produto ou do serviço. Um exemplo é a manutenção de uma peça com defeito. A classificação das contas possibilita identificar os custos de produção dentro da média, verificar despesas acima do previsto, analisar informações detalhadamente para definir a redução de elementos sem prejuízo da produção. A definição de custos, despesas e gastos também possibilita aplicar o fluxo de caixa projetado. Tudo parte do registro diário das entradas e saídas de dinheiro e o controle de contas a pagar e receber. Explicamos a definição e as ferramentas de utilização na trilha organização financeira. Seguindo no planejamento do fluxo de caixa, o controle é a primeira etapa para a composição dessa ferramenta de gestão financeira. Entradas e saídas, a coleta de todas as informações da contabilidade, como pagamentos, recebimentos e prioridades ao longo de um período de tempo, vão possibilitar o fluxo de caixa previsto, que é a análise da viabilidade econômica da empresa. Nessa etapa, precisamos contabilizar cada despesa de forma minuciosa, como os valores de comissões a serem pagos, custos com horas extras, custos com salários, valores devidos de férias, custo com 13º, custos mensais fixos, água, luz, internet, aluguel e custos mensais variáveis.
Agora será mais fácil entender quanto dinheiro será necessário para todas as despesas de um período e quais são as prioridades para a empresa. No fluxo de caixa previsto, teremos uma projeção de entradas e saídas financeiras da empresa que vai possibilitar criarmos um histórico financeiro da empresa. Com essa ferramenta, podemos prever situações e agir antecipadamente. É uma espécie de artifício para antecipar falhas ou situações de risco. Num curto período, o fluxo de caixa projetado vai ajudar a perceber quando a empresa tem dinheiro sobrando no caixa, escolher as melhores datas para pagar fornecedores e vencimentos. Pensando lá na frente, o fluxo de caixa vai ajudar a planejar e controlar as atividades financeiras e gerenciar o capital de giro. Um fluxo de caixa previsto é dividido em 3 grandes grupos: operacional, investimento e financiamento. No grupo operacional está todo o dia a dia da empresa, as receitas, custos e despesas de venda e administração. No investimento, percebemos as movimentações de compra de bens e aplicações financeiras. As entradas e saídas, pagamentos de juros e amortização de empréstimos bancários fazem parte da categoria do financiamento. E para fechar essa etapa de planejamento financeiro, vamos pensar no fluxo de caixa realizado, que possibilita acompanhar o setor financeiro e projetar estimativas. Assim conseguimos relacionar o previsto do realizado. As entradas e saídas são fatos realizados e as contas a receber e a pagar são fatos previstos. O fluxo de caixa, analisando o passado e presente, é uma visão do realizado. Com essa dica, encerramos a trilha de finanças.